Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma vez a gente está com o programa Esporte e Atividade Física, estamos retomando o programa e eu estou muito feliz não só por retornar o programa, mas ter a possibilidade de passar mais conhecimento, passar mais informação para vocês. Estamos aqui com um convidado muito especial, um amigo já de uma longa data, o Ricardo Long, que trabalha com futebol. E a ideia, o conceito desse programa de hoje é justamente a gente falar um pouquinho da formação do garoto no futebol, quais são os problemas que ele tem aí para quem deseja chegar à carreira de um jogador profissional e pegar a experiência do Ricardo como ex-jogador, que passou por isso, mas que vem trabalhando aí também com uma formação, vem trabalhando com a formação ou com a base de futuros jogadores. Ricardo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer meu, Arthur. É um assunto interessante, é um assunto que eu gosto de conversar. Estamos aqui à disposição das suas perguntas. Legal, Ricardo. Das suas indagações. Eu queria começar o programa você falando um pouquinho da sua carreira, Como é que você começou no futebol, qual que eram os seus sonhos, quais eram as suas expectativas, Como foi um pouquinho, conta um pouquinho dessa sua carreira. Bom, com prazer. Meu sonho, quando era garoto, acho que é o sonho da maioria dos meninos que procuram o futebol. Era ser jogador de futebol profissional, era torcedor do Santos. Na minha época, o Santos era o time do momento, Pelé, Clodoaldo. Meu pai me levava muito para assistir os jogos e eu me encantava. O que me encantava no futebol era o jogador subir o túnel e entrar num estádio lotado. Aquilo me encantava. E eu tinha facilidade para jogar, jogava desde garoto, me saía bem nos times que eu jogava e coloquei na cabeça que um dia eu realizaria esse sonho. E aí a minha busca começou, time de várzea, teste em clubes e as pessoas mais velhas sempre me orientando. Eu acho que essa foi a minha grande virtude hoje, com 59 anos, eu percebo que a minha grande virtude foi saber ouvir, saber escutar as pessoas que me aconselhavam, os mais velhos. E meu pai sempre falava, escuta fulano, que ele sabe o que ele fala. Olha, tal jogador que você vai aprender. E eu sempre na busca de aprender mais. E aí iniciei juvenil do São Paulo, joguei 2 anos juvenil do São Paulo, na época do Muricy, do Chulapa. Depois parei, por causa de um gol contra. Um gol contra, foi uma coisa que me ensinou muito também, um alerta do treinador, eu não dei ouvidos, acabei errando no jogo, ele acabou me tirando do time, acabei perdendo o lugar e me revoltei na época, achei que ele estava sendo injusto comigo e resolvi sair. Comecei a trabalhar, mas o futebol estava sempre no meu desejo maior. Voltei a jogar na várzea, fiz teste no Juvenil do Palmeiras, passei, joguei uma Taça São Paulo e acabei me profissionalizando, indo para o Paysandu e aí segui a carreira. Paysandu, Juventude, depois joguei no Palmeiras Profissional 2 anos, campeão, fui vendido para o Bahia e aí outras equipes e... Legal. Até parar. Tem história para contar, Tem muita história. Não, você sabe que o meu sonho também era, assim como todo garoto, ser jogador de futebol profissional. Mas eu não tive incentivo de ninguém da minha família. Meu pai não jogava futebol, meu pai era professor e nunca teve habilidade nenhuma com esporte. Eu tinha um tio que me incentivava, mas a distância minha de um clube era muito grande, Então eu não sabia o que eu precisava treinar para poder chegar dentro de um clube. Nem na parte técnica e muito menos na parte física. Hoje tem uma facilidade muito maior, o garoto pode entrar na internet, pode buscar informação, tem talvez mais facilidade em outros clubes, Então realmente foi um sonho que eu não consegui realizar. Mas como Deus faz tudo na hora, eu fui para a educação física e por isso que talvez não tenha sido jogador de futebol e a minha missão seria outra aí, aqui na Terra,
Mas eu queria que você falasse também não só dessa tua experiência na vivência do futebol como jogador, mas o que você tem enfrentado, porque você trabalha com a formação, né? Você trabalha com a base. Como que você passa essa tua experiência para essa garotada que tem o sonho de se tornar um jogador profissional de futebol? Bom, no meu tempo, no tempo que eu jogava futebol de garoto, só procurava a carreira de jogador de futebol quem realmente gostava e quem realmente sabia jogar futebol, porque eu aprendi muito pouco na base. Você ia fazer o teste, se você soubesse jogar, você era aprovado e você jogava no time. Não tinha muita procura, como tem hoje. Hoje a procura é maior. A profissão de jogador de futebol, hoje ela invadiu a sociedade. Antigamente nós éramos quase que marginalizados. A profissão de jogador de futebol era vista como uma coisa pejorativa até. É uma outra realidade completamente diferente de hoje. Exatamente. O jogador de futebol tinha fama de malandro, de boêmio e de outras coisas que na verdade eram a realidade. O jogador era meio boêmio mesmo, não se preocupava em estudar, não se preocupava em se formar em nada. Hoje, o jogador frequenta a sociedade e tem outra visão, se prepara até para parar de jogar futebol. O que eu procuro passar? A minha experiência, eu sempre falo que eu tive o privilégio de ter uma formação em time grande. O que eu digo, o que eu chamo de formação em time grande? Era, ou você faz o certo, ou você não joga. Então era meio assim, ou faz, entendeu? Então, o treinador falava uma vez, se você não obedecesse e errasse, como foi o meu caso do gol contra, e errasse, você estava fora do time. Então, era assim, era uma lei meio severa. Hoje você encontra várias escolas de futebol, nem sempre com professores capacitados, mas várias formas do garoto aprender como se faz, aprender como não se faz. Então eu procuro passar a minha experiência de ex-jogador, me formei em educação física, tenho a parte científica também, e o que conta muito é a parte emocional, a parte do equilíbrio, a parte da confiança, da autoconfiança, que eu procuro trabalhar muito nos meninos que passam pela minha mão, é a autoconfiança. Você sabe jogar, acredite que você sabe jogar, porque eu vi muitos jogadores que tinham, como a gente chama, bola pequena, né? Tinham um recurso técnico pequeno, mas uma vontade muito grande, uma personalidade muito grande que fazia eles serem titulares pelos times que eles passaram. Legal, legal. Dentro dessa tua experiência, quais são as dificuldades que você encontra nessa situação da base? Porque a gente tem visto, até passou na semana retrasada, acho que foi a semana retrasada, um programa na Sport TV falando do problema do futebol, né? Justamente dessa formação, que a gente está um pouco atrasado, um pouco não, bastante atrasado em relação ao que se desenvolve na Europa, pensando aí na Alemanha, na Itália e agora a Espanha, que virou uma referência por ter sido campeão mundial, né? Como você vê hoje o futebol brasileiro em relação ao que está sendo feito fora, tá? Não só na questão de profissionalismo, mas na questão de treinamento, dessa diferença do que se faz lá do que se faz aqui. A diferença está, eu acho que na forma de pensar, cultural. O jogador brasileiro, tempos atrás, ele era exemplo para o mundo todo. O futebol brasileiro é o melhor, o futebol brasileiro é o mais criativo, é o futebol do improviso, é o futebol da arte, sempre foi. O que os europeus fizeram? Os europeus começaram a achar uma maneira de se confrontar com o futebol brasileiro. O que eles desenvolveram? Eles desenvolveram a marcação, desenvolveram o condicionamento físico, desenvolveram a obediência tática, que foi como eles começaram com a Holanda em 74,
que revolucionou, acho que ali foi um marco, um ponto de divisão ali de conceitos, né? Futebol arte e o futebol tático. Antigamente o futebol era técnico, depois ele passou a ser técnico e físico, técnico, físico e tático, e hoje ele é um esporte inteligente. Eu me baseio muito no basquete, gosto muito de assistir basquete e fico encantado, como já fui assistir vários treinos de basquete. O treinador ensaia 10 jogadas, você vai no jogo, sai as 10 jogadas. Futebol brasileiro, você ensaia uma jogada, essa jogada em 90 minutos acaba não saindo. No futebol brasileiro, você vê na Europa, a jogada sai. Você vê que aquilo ali é uma jogada trabalhada. Você olha o jogo de cima, o jogo europeu... europeu... ele canta a jogada que vai fazer, né? Exatamente. O jogo europeu, você vê de cima, você percebe claramente o esquema tático funcionando. E o jogador brasileiro, ele tem por cultura, já enraizado há anos atrás, essa desobediência tática. O treinador falou, vai para a direita, vou pela esquerda. Cada um tem uma receita e às vezes acaba, quando você enfrenta um time, vamos lá, como o Barcelona, que é o time do momento, como o Bayern de Munique, que são jogadores que eles obedecem rigidamente o que o treinador pede, o que o treinamento faz, o que o treinador treina durante a semana, eles repetem no jogo, acaba dando certo, os times brasileiros ficam para trás, como foi o caso do Santos recentemente, aí jogar com o Barcelona e tomar aquela goleada de 8-1, né? 8-1, 8-0, não lembro. Então você vê claramente, ficou uma distância muito grande. Mas eu acho que isso aí é o que tem que ser trabalhado na base. Mudar a cabeça do jogador de futebol brasileiro. Tem que mudar a cabeça. Futebol não difere muito. Só que o conceito do Barcelona é o toque de bola. Eles fazem aquilo os 90 minutos, esteja ganhando, esteja perdendo, não muda. E o jogador de futebol brasileiro, ele vai com 10 minutos, se não deu certo, já dentro ele quer mudar. Ele quer mudar. Então ele acaba desobedecendo o treinador e acaba criando uma divisão ali, até dentro do próprio jogo, que às vezes resulta em derrota, resulta em fracasso. Eu queria fazer uma observação aí. Eu tive experiência de trabalhar com outras modalidades, né? Eu trabalhei com voleibol profissional, eu trabalhei com corredores, eu trabalhei com futsal. O que eu percebi, cada modalidade tem um problema cultural, né? E às vezes a gente brigar com a questão cultural, ela é complicada. Você mudar o comportamento que já vem de cultura dos pais e até a própria imprensa, a gente pensar no futebol, né? A imprensa ela é complicada, porque ela ainda cobra o futebol arte. Exatamente. Né? Nós não temos mais o futebol arte. É óbvio que o que eles querem é retomar talvez a década de 70, que já foi. Esse foi um momento que já passou. Então, se você continuar jogando como se jogava na Copa de 70, provavelmente a gente não vai conseguir resultados. E eu vi também uma entrevista, na verdade não foi entrevista, foi um comentário justamente de uma pessoa que trabalha, não vou lembrar o nome dele, mas um comentarista esportivo, né? Que a ciência estragou o futebol brasileiro, né? Na verdade, a ciência ela veio para contribuir na evolução, não só do futebol, mas outras áreas, né? Se a gente continuasse fazendo cirurgia de joelho como se fazia 40 anos atrás, né? Como é que seria a evolução do atleta nessa recuperação? Então, ainda se tem esse conceito cultural, né? Você tem alguma dica, assim, não que a gente consiga quebrar, mas como você vê uma saída para essa questão? Não só da criança, mas do que está por trás, né? Do pai, porque você como treinador talvez você vai enfrentar essa questão cultural do pai. Esse é um grande problema. O pai, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu trabalhava em certo lugar e o pai do garoto veio contestar o treinamento. Eu era coordenador desse clube, coordenador da base. Já trabalhei em time profissional, tudo, não gosto. Não gosto. Gosto de trabalhar com a iniciação mesmo. Eu acho que o teu trabalho rende mais. E o pai do garoto veio questionar o treinamento de um dos nossos professores.
E eu perguntei para ele o seguinte: na aula de matemática do seu filho, você vai lá na aula assistir você vai na sala de aula assistir o teu filho ter aula de matemática? Ele falou, não. Eu falei, aqui deveria ser a mesma coisa. O pai não poderia entrar para assistir o treinamento do filho, porque ele acaba interferindo. O filho se deixa levar pela opinião do pai, que vem conversando com ele no carro o tempo todo. Ó, você vai lá, fala que você é meia esquerda. Você vai lá, fala que você é atacante. Porque o menino chega numa escolinha, chega num centro de treinamento, você pergunta, do que você joga, garoto? Ninguém fala que joga de zagueiro. Eles falam que jogam no meio ou no ataque, porque é a posição que dá mais dinheiro. Então o pai ou a mãe... Mais destaque, né? Mas quem são os ídolos? Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Você não vê um grande ídolo zagueiro. Dificilmente você vê o cara falar, se espelhar, não, eu quero ser lateral, eu quero ser zagueiro. Porque a cultura do futebol brasileiro é ainda o futebol arte. O cara que dá uma caneta, o cara que faz um lançamento bonito, é produtivo, é interessante, mas isso aí tem que ser voltado pro grupo, pro time, para a eficiência da equipe, que é aí que a gente se esbarra. O jogador, ele entra para jogar para ele não entra para jogar para a equipe, que é a diferença de cultura do futebol europeu. Uhum. Futebol, o menino, eu já tive a oportunidade de levar um grupo de jogadores para a Alemanha, e nós fomos fazer uma clínica num colégio, e nós fizemos depois um joguinho de futebol de salão. Os meninos, os alemães, com 10 anos, eles já marcam. É cultural. Na pelada, cultural. Não é cultural. Não diminui porque o jogador brasileiro, eu acho que ele vai ser diminuído se ele marca fulano, vou marcar. Joga do lado esquerdo, só sei jogar do lado direito. Que é aí que eu falo que eu me encanto, que eu me interesso, que eu acho que a formação ideal do jogador de futebol profissional, jogador de futebol de campo, ele teria que passar necessariamente pelo basquete e pelo futebol de salão. Porque são jogos que ensinam o menino a raciocinar, a ler o jogo, a saber onde está o ponto fraco do adversário, onde está o ponto fraco do esquema defensivo do adversário, onde está o ponto forte, o que nós vamos neutralizar, como fazer para neutralizar. O jogador de futebol profissional, o jogador de futebol de campo, ele não gosta de raciocinar. Eu acho que a diferença de formação da escola europeia, escola holandesa, escola alemã, que são as melhores escolas de formação, eles percorrem etapas. O jogador lá embaixo vai fazer só coordenativo, vai fazer só fundamento, e ele vai evoluindo como se ele entrasse numa escola normal. O futebol tomou um vulto tal que a formação tem que passar pelos estágios obrigatórios. Se você queimar uma etapa, por exemplo, dá o exemplo do Neymar. O Neymar, ele já entraria na faculdade, certo? Ele não ia passar, porque ele é um cara diferenciado, mas é 1 em 1 milhão. O Neymar é uma daquelas coisas que aparece de 50 em 50 anos, como foi o Pelé, o Zico e tal, e outros jogadores. Na Europa também tem. Apareceu o Maradona, depois do Maradona apareceu o Messi. Uhum. Mas tem um tempo aí de distância entre os dois, né? Entre o aparecimento, o surgimento desses dois jogadores. Então, os outros são jogadores que a gente chama de jogadores normais, que você prepara para ele evoluir. Mas a evolução vem da resposta do atleta, de querer chegar mais longe, de querer aprender. Que no meu caso, eu sempre fui um jogador normal, mas eu queria aprender. Eu nunca aceitava que o treinador falasse para mim, você não sabe cruzar. Eu ia aprender a cruzar para não ouvir aquilo do treinador. Uhum. E isso te leva para frente. Isso leva você adiante. Leva você a jogar num time melhor, a ser titular num time bom. Isso vai somando na tua carreira. Eu acho que o chute certo é melhorar o pessoal que trabalha com a base. O teu melhor treinador tem que estar na base. O teu melhor fisiologista tem que estar na base. O teu melhor preparador físico tem que estar lá na base, não no profissional. Eu concordo com essa informação tua em número, gênero e grau, tá?
Mas aí eu vejo um problema, não sei se cultural ou um problema de ordem econômica. Porque a partir do momento que na base o profissional ele não é bem remunerado, ele usa a base como uma ponte para chegar no profissional. Exatamente. Né? Então você, na verdade, começa na base, mas eu quero chegar no profissional. Então, mesmo ele adquirindo esse conhecimento, ele sai de lá e entra alguém que seja cru, né? E aí vira uma bola de neve. Mas eu acho assim, se você quer mudar o futebol brasileiro, vamos lá, vamos pegar um clube aí, você quer mudar o futebol brasileiro, você teria que fazer aí um plano salarial em que todos os treinadores ganhassem igual. Para o cara não ter o olho grande de derrubar o treinador profissional. Vamos lá, derrubar. O que é derrubar aí, pessoal que está assistindo, que talvez não entenda a linguagem? Derrubar é querer tomar o lugar do outro que está lá em cima. Porque onde está a visibilidade maior? A visibilidade maior está lá no futebol profissional. Vai dar entrevista, vai aparecer na televisão. Aí o profissional quer esse reconhecimento da mídia. Todo mundo, quem é o treinador do momento? Lá, o Filipão, o Luxemburgo, o Muricy e tal, são os treinadores de ponta aí que ganham milhões. Todo mundo quer. Agora, se você paga R$500 para o teu treinador da base e o treinador profissional ganha 500 mil, agora o jogador que sair da base vai chegar pronto para o treinador que ganha 500 mil lá em cima? Aí é que fica a pergunta. Né? Se o treinador da base for bom e ganhar bem, ele não tem por que querer sair da base. Se ele gostar daquele trabalho. Se ele quiser um plano de carreira evolutivo aí, ele tem que chegar no clube e falar assim, olha, eu quero começar na base, mas a minha meta principal é o time profissional. Eu quero chegar no time profissional. E o clube vai dizer para ele sim ou não. Claro. Mas eu acho que se você tem uma base boa, a formação é como se fosse pão de forma. Você vai sair coisa boa lá na frente. E fica um funil. Começam do time do time do Juvenil de São Paulo, que eu joguei, que foi meu primeiro time, viraram profissionais, acho que 4. Todos eles tinham chance. Nosso time de 1972, todos tinham condições de ser profissionais, mas por um motivo ou por outro, passaram 4 ou 5. Me recordo agora. Mas não deve estar muito diferente de hoje também. Mas hoje você enfrenta outros problemas, que são os empresários, que você tem que dar dinheiro na frente. Antigamente você não dava dinheiro, hoje o pessoal cobra tudo. Então, mas eu vejo, eu não vou entrar nem nessa questão do empresário, né? Porque como a gente tem só 30 minutos aqui, mas eu queria assim, tentar a gente colocar alguns pontos. Você comentou que o atleta ele não chega no profissional preparado. A maioria não chega. A grande maioria não. E mesmo em equipes que teoricamente têm uma base, que a mídia diz que essas equipes, esses clubes têm uma base boa. Aí eu vou citar alguns, né? O Kaká, quando subiu o profissional, precisa aumentar a massa muscular dele. A mesma coisa aconteceu com o Robinho no Santos, a mesma coisa aconteceu com o Neymar e com outros jogadores. Então, o momento de se preparar esse atleta era lá na base. Aumentar a massa magra dele era na base, não agora que ele se tornou profissional. Então, nós não estamos fazendo um bom trabalho na base. A gente está pensando em formar jogadores de futebol o mais rápido possível, para depois talvez gerar dinheiro, comercializar esse atleta, mas nós não estamos preparando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. E aproveitar o gancho que você colocasse, quais são as dificuldades que esse garoto vai enfrentar? Bom, vou começar pela dificuldade, hein? Dificuldade. Se o garoto tiver uma condição financeira precária aí, a família dele não tiver recurso, ele vai enfrentar dificuldade de chegar num lugar para treinar, alimentação, porque pouca gente passa para os meninos que antigamente só treinava e jogava. Não tinha a ciência, que você falou que o jornalista aí criticou, a ciência veio para somar, depende de como você usa o que chega, né? Claro. Chegou a ciência, como é que nós vamos usar isso aí no futebol? E usa de diversas maneiras
E o futebol evoluiu muito com a ciência. Hoje o fisiologista sabe se o jogador suporta 30 minutos ou 40, ele chega para o treinador e fala assim, ó, jogador, você pode usar por 30 minutos, o treinador decide se vai usar no primeiro tempo ou no segundo tempo. Dificuldade de alimentação, então, treino, alimentação e recuperação, né? Treino e recuperação, alimentação e dormida boa. Será que esse menino dorme bem? Será que esse menino se alimenta bem? Que carga de treinamento pode dar para esse menino, para ele suportar, para ele não se desgastar? Os empresários, que eu vejo como uma dificuldade grande, se o jogador hoje não tiver empresário, ele acaba não andando, se ele tiver um bom empresário que tenha abertura nos clubes, acaba encaixando o garoto num clube bom, o garoto acaba participando daquela formação desse clube e acaba seguindo o caminho do futebol profissional. Eu acho que o dinheiro que o futebol movimenta hoje, o dinheiro é bem-vindo desde que usado de uma maneira, eu acho, sei lá, mais inteligente. Hoje o futebol virou um comércio muito grande. Então esse comércio eu acho que acaba atrapalhando a formação, a chegada de vários garotos bons que tem na base aí de clubes, eles acabam não chegando por causa disso. Eu acho isso, eu vejo, a principal dificuldade é essa proliferação aí de empresários aí que tá empatando o andamento do futebol. E a gente já está caminhando para o fim, então só uma última questão que eu queria que você abordasse, a pressão dos pais, né? E como isso influencia de forma positiva ou negativa a criança. Bom, se o pai... Experiência tua que você vivenciou... Bom, meu pai não me pressionava, meu pai me ajudou muito. Meu pai me ajudou muito porque meu pai ele era discreto, ele ia assistir os meus jogos e ele comentava comigo depois. Mesmo assim eu sentia uma pressão do meu pai. Quando meu pai assistia o jogo, eu me sentia na obrigação de jogar bem. Que isso tem que ser tirado da cabeça do menino. A maioria dos pais projeta o sonho deles no menino. Eu queria ser jogador de futebol, não fui, mas o meu filho vai ser. E acaba colocando uma pressão, se não der certo, o menino vai ser um fracassado. E isso aí influencia muito. Agora, mãe é pior que pai, viu? Mãe é pior que pai. Às vezes as mães elas gritam mais que os pais, elas pressionam mais o menino que os pais. Principalmente quando filho de pais separados. Já notei isso. Legal. Filho de pais separados, às vezes a mãe vê no menino, no jogador de futebol, a salvação da família. Então, passa a primeiro, na formação, primeiro você tem que estar formando o homem. Você não sabe se o menino vai ser jogador de futebol. Como eu te falei no Juvenil do São Paulo, o melhor jogador do Juvenil que eu joguei no São Paulo não era o Muricy. O melhor jogador era o quarto zagueiro. E ele acabou não virando. Ele jogou profissional, mas jogou pouco. Mas era o jogador que mais prometia. E ele acabou não virando. Então você não sabe se o menino vai virar jogador de futebol profissional. Você tem que formar primeiro o homem. Disciplina, caráter, competição saudável, honestidade, pontualidade. Pelo menos ele leva essa experiência da vida toda. Eu acho que ele vai lembrar, quem me ensinou isso foi fulano lá atrás. Que foi o caso do treinador do Juvenil de São Paulo, que era o Poi, um argentino, que a gente tinha medo dele, mas ele ensinava muita coisa pra gente. Não podia atrasar um minuto, o cabelo tinha que estar cortado, Legal. A meia tinha que estar erguida, a camisa para dentro do calção. Tudo isso era disciplina. Para você jogar no São Paulo, você tinha que fazer isso. Ricardo, grande dica que você deu pra gente. E eu gostaria que você deixasse um contato, quem tivesse interesse aí em trocar uma figurinha contigo, um telefone de contato, um e-mail, por favor. Sim, meu telefone é São Paulo 11 99954 7289. Meu e-mail é ricardolong25, numeral, @hotmail.com. Repete de novo o telefone pra gente, por favor. São Paulo 11 99954 7289. Meu e-mail é ricardolong25, @hotmail.com. Legal. Agradeço aí Eu que agradeço. Prazer. Foi um prazer tê-lo aqui, né? Você ter aceitado aí o convite. E eu gostaria de fechar fazendo algumas considerações também, né?
Foi um prazer muito grande retomar esse programa, Esporte e Atividade Física, depois de 1 ano e meio aí afastado, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Vou deixar também um contato, né? O meu blog é www.arturmonteiro.com.br, repetindo, www.arturmonteiro.com.br, e meu e-mail é contato@arturmonteiro.com.br, ok? Espero que vocês tenham realmente gostado do programa e vou deixar um convite para o próximo programa com um tema muito interessante. Sejam bem-vindos e deixo um abraço muito grande para vocês.